Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, aqui sempre trazendo para você temas interessantes e que nos ajudam no nosso dia a dia. Eu digo isso aqui com a maior confiança, porque é você que tem afirmado para a gente que os assuntos que a gente trata aqui são importantes para você, tem ajudado você e, mais do que isso, tem abençoado a sua vida. Isso para a gente, olha, não tem preço, né? Importantíssimo ter a sua opinião, ter o seu retorno pelas nossas redes sociais, pelos nossos meios de comunicação, porque aí a gente vai buscando cada vez mais atender você da melhor forma possível. Essa é a nossa missão. Abençoar a sua vida, levando até você, através dos mais diversos temas, o amor de Jesus. É assim que a gente considera uma forma também eficaz de divulgar o Evangelho, as boas novas de Cristo. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelo seu retorno, pelo seu feedback, pelas suas críticas e pelos seus elogios. É assim que a gente constrói a vida, é assim que a gente cresce. E vocês já sabem, tudo que a gente faz aqui, a gente não faz sozinho. Tem um exército de pessoas que nos ajudam nesse dia a dia, elas oram por nós e isso é fundamental. A oração, ela move montanhas, mas além de orar, essas pessoas também contribuem financeiramente para que nós possamos aí alcançar os nossos objetivos. E você sabe que a gente está num tempo de vencer objetivos, né? Aí com toda a questão da digitalização. Ou digitaliza ou sai do ar, mas a Boas Novas vai se manter no ar até Jesus voltar, porque você, especialmente semeador de boas novas, tem orado por nós. Você ainda não é um semeador? O que está faltando? Vem para esse time também. Nós precisamos de você. Nossa oração é que o Senhor abençoe a cada um de vocês que nos acompanha. Cubra de graça, paz, de bênçãos e que Ele possa atender o desejo do seu coração, te dando graça, te dedicando e te colocando, olhando com misericórdia em todos os dias da tua vida. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês. No Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema super atual. Afinal de contas, daqui a 4 meses entra em vigor a nova legislação trabalhista, já aprovada aí em todas as instâncias necessárias do governo. A reforma nova que vem aí, ela propõe como um dos seus maiores motes uma nova lógica nas relações trabalhistas. E ela traz mudanças e mudanças significativas para a vida do trabalhador brasileiro. No programa de hoje, a gente quer entender um pouco mais sobre essas novas mudanças, né? Sobre a nova legislação trabalhista que já está valendo, entrando em vigor. Começamos com o nosso informativo. O texto base da reforma trabalhista apresentado pelo governo Michel Temer foi aprovado pelo plenário do Senado no dia 11 de julho e já foi sancionado pelo presidente. O texto foi aprovado na íntegra, como veio da Câmara dos Deputados, mas Michel Temer prometeu alterar alguns pontos polêmicos por meio de medida provisória e já enviou ao Congresso uma minuta com essas mudanças. O presidente terá de enfrentar, no entanto, a resistência de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que já afirmou que não aceitará nenhuma mudança na lei. A reforma, também chamada de modernização das leis trabalhistas, mantém a prevalência dos acordos coletivos em relação à lei em pontos específicos, propõe algumas garantias ao trabalhador terceirizado e o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, entre outras alterações. Entre as mudanças, o documento cria ainda 2 modalidades de contratação: a de trabalho intermitente, por jornada ou hora de serviço, e também reconhece o home office, termo usado para o empregado que trabalha de casa. É isso aí, nova legislação trabalhista, mudanças na lei vigente, para muitos uma modernização absolutamente necessária, né, numa rígida legislação trabalhista que a gente tem até aí. Para outros, um desrespeito e passar por cima de direitos já adquiridos, né? Mas a gente precisa entender o que é que são essas novas propostas para saber o que é que ela tem de bom, o que é que ela tem de não tão bom assim, porque precisaremos lidar com ela. Para falar sobre esse tema e nos ajudar a entender tudo o que tem de novo, tenho aqui no estúdio a Ana Paula Araújo. Ana Paula é advogada, especialista em direito do trabalho e também direito previdenciário. Ela é sócia fundadora do escritório Araújo e Lima, Sociedade de Advogados. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer.
Isso aí. Nova reforma, né? Nova legislação trabalhista aí no pedaço. Isso é bom ou isso é mal? Pontos positivos e pontos negativos. Porém, no meu ponto de vista, os pontos negativos que tem nessa reforma são maiores do que os positivos. Então, a gente vai bater esse papo, tentando falar com o pessoal de casa a respeito desses pontos. Então, para você, a balança está pendendo para baixo, né? Está pendendo para o negativo. Sim. Perfeito. Então, vamos entender essa história. Também conosco a Roberta Malagrice. Roberta é advogada, sócia do escritório Minquete e Malagrice, e ela também é especialista em direito do trabalho. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Tudo. E para você, nova reforma, novas leis, para onde pende a balança? Eu acho que é mais do que necessário, já passou da hora. Acho que essa reforma vai trazer uma nova visão para o Brasil em geral, uma necessidade de mudança, e especialmente na classe trabalhadora, né? E eu acredito que ela veio para melhorar muito, né? A relação de trabalho, em todos os aspectos, né? Eu acho que bem positiva. Eu percebo que muitas das coisas que são colocadas e propostas aí nessa nova legislação, na verdade, são coisas que na prática elas já acontecem, só que de uma forma mais encoberta, né? Com artifícios do ponto de vista de empregados e empregadores. E muita coisa vem para regular, mas eu tenho que concordar que fica uma preocupação desse nível de negociação, né? Porque muitas vezes quem tem a proposta de negociação, porque às vezes quem tem o dinheiro tem a força, e aí essa coisa pode ficar meio difícil, né? Dentro do aspecto de negociação. Primeiro comentário, primeira opinião que eu gostaria de ter de vocês é essa história do mote da nova legislação trabalhista, porque se diz que a reforma ela traz em si como principal mote essa nova forma, né? Essa nova maneira de relacionamento com a legislação, uma nova lógica, né? De relacionamento trabalhista. O que é essa nova lógica? Pode começar. Eu acho que passa a prevalecer a autonomia da vontade, né? Do trabalhador e do empregador. Eu acho que essa tendência é uma nova tendência e ela é muito importante. Na minha opinião, por exemplo, até um casamento, as partes têm o poder de deliberar. E por que não trazer esse conceito para a relação trabalhista? A nossa CLT, ela é da década de 40. E ela foi pautada na era da reforma industrial, da Revolução Industrial no Brasil, com o Getúlio Vargas. A economia naquela época já vinha da quebra de 29, né, lá da crise de 29, e ela trouxe, a CLT foi pautada numa economia fechada, pouco competitiva, voltada para a indústria, e a nossa economia mudou, novos tempos, entendeu? E eu acredito que passou a ser fundamental essa autonomia da vontade entre as partes. É por isso que dizem que a rotina, né, o dia a dia, superou a lei, a legislação. E é bem verdade. Tanto eu acredito que não será suprimido direitos, mas você vai poder dispor desse direito, entendeu? Então, eu acredito que é necessário essa reforma, já vinha sendo necessária, a economia mudou. O mundo mudou e mais que nunca as pessoas têm que ter o direito de dispor, de ter vontades. Ao meu ver, com a forma antiga, né, tradicional, fechada, você tratava o trabalhador como uma vítima, um vitimado, como eu diria,
menos favorecido, isso tem que mudar. O trabalhador tem que levantar, ele tem que acordar, ele tem que dizer, olha, eu estou presente, eu sei dos meus interesses, eu sei das minhas vontades, entendeu? Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero poder negociar com o meu patrão. Eu acho que essa nova tendência com a reforma vem trazendo isso de bom, né? Uhum. Muitas vezes o trabalhador sendo essa vítima, né, do processo, o empregador sendo sempre o carrasco do processo, é um pouco um olhar que se tem do ponto de vista, muitas vezes, da lei hoje, né, quando a gente vai encarar processos trabalhistas. Mas a gente há de convir que muitas vezes empregadores, eles também são... Inclusive eu gostaria de pontuar acerca do tema que me foi falado agora, que a reforma trabalhista, ela é realmente uma reforma necessária. Porém, o que aconteceu recentemente não teve a participação popular como deveria ter. Uhum. Então, assim, foram alterados vários direitos dos trabalhadores a nível nacional, sem que a população tivesse uma participação efetiva nesse processo. Então, assim, reformar, é bom reformar, mas o Brasil precisa de outras reformas mais pontuais. A reforma trabalhista, ela vem alterando vários direitos, retirando alguns direitos que os trabalhadores já conquistaram. E, assim, é notório que num país onde tem 14 milhões de desempregados, como se é noticiado na mídia, o trabalhador, ele está à mercê do seu empregador. Então, como que ele vai chegar e vai negociar alguma coisa em pé de igualdade? Não terá igualdade, não haverá, no meu ponto de vista, respeitada a opinião de quem pensa em contrário, claro, mas eu acredito que o trabalhador, ele vai ficar, assim, numa situação muito desfavorável e não terá como garantir aquele direito. Como é que a gente vai falar num país de 14 milhões de desempregados que o trabalhador vai ter algum poder de negociação? Eu acredito que não terá. Então, assim, acredito que a reforma realmente tem que ser feita, temos que fazer vários tipos de reformas no nosso país, mas efetivamente faltou a participação do trabalhador nesse processo. Nessa questão do que você coloca do nível de desemprego no país, que é uma situação absolutamente séria, né? E eu concordo que em termos de tempo, quer dizer, agora a gente falar em poder de negociação do empregado é quase brincadeira, porque qual é o poder de negociação que ele tem? Se o mercado tal, que chama, né, mercado boca aberta, tem gente saindo pelo ladrão, buscando posições de trabalho, assim, até desesperadamente, isso é verdade. E qual é efetivamente o poder de negociação que se tem? Mas, quando a gente fala dessa questão da reforma, o erro é da conta ou da matemática? O erro é de se fazer a reforma ou o tempo, o momento é que ele vai trazer um pouco esse constrangimento da necessidade ou da possibilidade de negociação? É uma situação, né, do Brasil, erro da conta ou da matemática? Isso aí vai ter que ser levado assim caso a caso, a gente vai, tem que aguardar assim, o que pode acontecer, a reação da sociedade em relação a essas novas leis e assim, buscando, no meu ponto de vista, buscando preservar direitos que já foram conquistados. Entende? Então, em relação à questão de retirada de direitos, eu acredito que não deveria ser implementada através dessa reforma, porque reformar significa melhorar, não é? Pela palavra. E no meu ponto de vista, essa reforma está extraindo direitos, está colocando empregados em situações de exposição, inclusive no trabalho da mulher. Tem uma série de coisas assim que nós vamos abordar, eu e a doutora, a respeito dessa situação atual dentro dos contratos de trabalho vigentes. Perfeito. Ainda nesse bloco, eu queria entender com vocês o seguinte: a gente diz, reforma foi aprovada em todas as instâncias que precisaria ser, né? Já teve aí o ok do presidente, etc. Só que, de repente, o presidente acha que precisam ainda de alguns ajustes e que pretende fazer esses ajustes através de medida provisória. Tem uma reação lá do presidente da Câmara, diz, está aprovado, não se mexe em mais nada, mas essa possibilidade de mexida que está no ar, e eu acho que algumas vão né, pintar por aí, elas podem atrasar o tempo
de implementação podem atrasar esses 4 meses que a gente está falando aí, que é o tempo que vai entrar, vai passar a valer a reforma? Em relação ao tempo, já tem a vacância da lei, então já é uma coisa, definida pela própria lei. Então ela vai entrar em vigor realmente em 120 dias. O que pode ser discutido é alguma aplicação de algum item ou outro, mas posteriormente, mas no momento agora não tem como mudar isso. Assim, a minha opinião, eu acredito que ele vai esperar o clamor, a implementação efetiva para precisar fazer alguma alteração, já vá no ponto certo. Eu acho que a coisa está muito ainda, vamos deixar implementar e aí a gente muda se for necessário. Eu acredito nesse... Porque já tem uma questão forte aí, até meio que já negociada, que é aquela história da contribuição sindical, né? Os sindicatos já pularam, já colocaram a necessidade e tal, e isso já está sendo dito que não, mas espera aí, isso vai ser negociado por ocasião do acordo, quer dizer, já é alguma coisa que parece que concretamente será modificado. Nós estamos ouvindo pela mídia realmente que há essa possibilidade de alteração nesse item que prevê a questão do imposto sindical. Entendo eu, assim, no meu ponto de vista, que poderia até ser feito esse tipo de coisa, porém, com um limite maior. Não foi dado um limite, vai ser auto-aplicável. Então, em 120 dias, os sindicatos já não terão mais a contribuição do imposto sindical. Então, eles vão realmente ficar enfraquecidos com relação ao valor que eles recebiam. Claro que o sindicato tinha isso em mãos e agora não terá a partir daqui a 120 dias da edição da lei. 120 dias da edição da lei cai quando? Da publicação em novembro. Começo de novembro? Começo de novembro, final de outubro, começo de novembro. Se é certo a data. Então, qualquer mudança dentro desse novo caráter, dentro das novas propostas, só a partir de novembro. Até lá está valendo, a regra anterior. Isso, a regra da agora. CLT, a regra agora. E aí, se tiver alguma questão trabalhista, que alguém vai entrar com processo, por exemplo, ano que vem, o que vai ser olhado? O que está valendo até novembro ou os juízes começarão a considerar a nova proposta? Eu sei que não dá para a gente considerar e dizer aqui o que vai na cabeça de juiz, né? Mas qual é o feeling de vocês? Eu acho que toda transição é devagar. Eu acho que eles vão observar, sim, as mudanças, mas ainda não vão efetivamente saber até como fazer isso processualmente. Então, ela vai ter resquícios, sim, da lei antiga. E a partir do ano que vem já obrigatoriamente tem que implementar a nova lei. Os processos a partir de janeiro já terão que ter já no sentido da nova lei. Serão olhados acho que com os essa olhos mudança, da nova lei. Exatamente, igual o Código de Processo Civil que alterou agora, né? Tá todo mundo meio perdido, a doutora até pode me esclarecer, os juízes efetivamente, especialmente na audiência de mediação, né, que é aquela audiência prévia, eles estão ainda, cada um faz de uma forma, ainda estão ajeitando o procedimento, uns ainda estão no ritmo da lei antiga, né, do Código de Processo Civil antigo. Eu acho que com o tempo essa modificação vai ser implementada aos poucos, não vai ser imediato, né? Perfeito. Eu tenho uma curiosidade enorme, né? Aqui a ideia que me vem assim, se eles vão olhar para o regime de caixa ou regime de competência. Tipo assim, valendo, né? O que aconteceu até aquela data e aí aplicando a lei vigente até essa data ou olhando com os olhos da nova lei. Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, dar uma paradinha aqui, a gente vai para o intervalo e a gente volta. E eu queria agora entender esses pontos de vista de vocês, né? Da balança para mais, da balança para menos, quais são os pontos que fazem, que embasam essas opiniões de vocês, destaques, né? Do que essa legislação traz, que favorece os empregados, que favorece essas relações trabalhistas ou que, de repente, usurpam direitos e elas precisariam ser olhados com maior profundidade. Tá bom? Ok. Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima.
Isso aí, hoje eu recebo aqui no estúdio duas especialistas em legislação trabalhista para nos ajudar a entender esse novo momento, essa nova ordem que se estabelece aí, né, com a reforma trabalhista aprovada pelo governo. O que é que muda efetivamente na vida do trabalhador brasileiro, né? Mudanças positivas, mudanças negativas. Quais são? A gente diz, né, que mudanças que vão transformar a vida do brasileiro. Quais são, na opinião de vocês, os principais impactos dessa mudança, né? Eu vou começar aqui com a Ana Paula. Começar com a Ana Paula. Ana Paula, na sua opinião, quais são os pontos em que o trabalhador está perdendo direito? Porque isso é uma das coisas que se fala o tempo todo. Não há perda de direitos, os direitos estão garantidos, direitos adquiridos estão garantidos, o que há é uma flexibilização, uma possibilidade de maior negociação, e aí você atender a necessidades específicas que hoje a lei como está, ela endurece, né? E aí você não tem nenhuma possibilidade, muitas vezes, de atender mesmo o clamor de trabalhadores, né? Ou a necessidade de empresários. Onde que, na sua opinião, essa legislação essa nova proposta está mexendo com direitos? Olha, mexendo com o direito realmente está mexendo com muitas coisas negativas, como eu vou expor para o trabalhador, no que se refere ao trabalho em ambiente insalubre, que as mulheres antes grávidas e lactantes não poderiam estar participando desse trabalho nesses locais. Agora, com a reforma, está autorizado que a empregada trabalhe nessas condições insalubres, desde que o médico que a acompanha a autorize. Porém, é sempre um risco, uma exposição da pessoa que está grávida e do feto também, da criança, do nascituro. E aí pode prejudicar a saúde tanto da trabalhadora quanto do seu bebê. Inclusive na época de lactação, que ela vai amamentar o bebê e continuar no trabalho insalubre. Antes proibido, agora permitido. A questão do trabalho intermitente também. Essa é só uma coisa, essa questão do trabalho insalubre, mas na verdade ela tem um acompanhamento médico, e se o médico disser que, embora aquele ambiente insalubre, ele não traz nenhum prejuízo para a criança, tem que ter esse tipo de avaliação, ou não? Sim, tem que ter esse tipo de avaliação, sim, porém hoje não é permitido esse tipo de trabalho, tacitamente. Então é uma mudança, né, que tá vindo agora com a reforma, e que, pelo meu ponto de vista, é prejudicial para a trabalhadora. Entendo. Em relação também ao trabalho intermitente, como eu estava falando, em relação às horas trabalhadas, o trabalhador ele vai receber apenas pelas horas que efetivamente trabalhar. Então, nesse ponto de vista, com essa questão, o trabalhador vai trabalhar numa empresa e, chegando lá, vai trabalhar 3 horas. Aí eu só vou precisar do meu trabalhador durante 2 ou 3 horas. Ele vai receber por aquelas 2 ou 3 horas. Ele não vai ter aquela garantia que tinha com a lei vigente agora, que agora não vai mais valer, que é em relação ao tempo à disposição. Ele não vai ter mais esse pagamento. Ele vai receber apenas pela hora que ele trabalhar. E nesse ponto também, no trabalho intermitente, o que vai acontecer? Se o trabalhador vier a faltar ao trabalho, ele vai ter que indenizar, também vai pagar ao empregador uma multa de 50% sobre a sua remuneração. Então, hoje isso não existe na nossa legislação. Existe, assim, desconto por faltas e outras coisas. Mas indenizar ao seu empregador em relação a isso, não. E também, nesse ponto específico, vai ser permitido também que o trabalhador venha ganhar, eventualmente, menos que o salário mínimo. Quem que vai garantir que ele vai ter tantas horas por mês? Aí complica, porque vai complicar não só a questão trabalhista, mas a questão previdenciária também. Como que vão ficar os benefícios lá para frente? A gente não sabe ainda, então pode ser que venha trazer prejuízo para o trabalhador também. Tem a questão... Eu vou só para a gente ir aproveitando e sendo um pouco mais didático, vamos tentar trabalhar cada item. Como é que você vê esse item colocado e da questão da jornada intermitente? Porque se tem efetivamente as questões que a Ana Paula está colocando aqui, né? Mas muitas vezes, e hoje você pode precisar de um trabalho de uma pessoa por um horário mais reduzido, e muitas vezes você nem contrata porque isso pode sair muito caro. Você vê algum ponto positivo nesse aspecto da lei? Sim, eu acho que vai acabar com a informalidade.
indiretamente isso acontece, só que de uma forma informal. Você contrata, a pessoa vai, faz o serviço para você, mas você não reconhece ela como seu empregado. Assim, eu acredito que é igual a questão da gestante. No grau máximo é proibido. Ela não poderá laborar em locais insalubres no grau máximo. Nos graus médio e mínimo, ela precisará de um atestado, uma declaração da médica. E a questão até que a doutora colocou no trabalho intermitente, voltando, que o empregado pagará ao empregador. Essa relação tem uma previsão que diz que quando o empregado for solicitado a prestar um trabalho daqui a 2 meses, ele será notificado, ele terá direito de recusar ou não, e se ele aceitar e não comparecer, aí sim ele terá que pagar. Isso também se aplica ao empregador. Se ele solicitar e o empregado chegar lá e não trabalhar, ele também terá que pagar a multa. Se ele dispensar de ser, exatamente, não precisa mais, você veio à toa, sinto muito. Uma coisa que também trouxe ônus para o empregador. É uma nova realidade. Os dois têm ali um comprometimento. Não é simplesmente você vem trabalhar para mim e se você faltou no dia, você paga uma multa. Não, você será notificado. Se você concordar em ir e não aparecer por algum motivo, você será penalizado. Perfeito. E também em relação aos outros pontos, né, negativos que eu observo, em relação também ao intervalo entre a jornada. Atualmente, há uma previsão legal que o trabalhador necessita de um mínimo de 1 hora de intervalo e descanso. Com a reforma, isso poderá ser negociado e o trabalhador poderá tirar 30 minutos de intervalo. Então, é uma mudança substancial também que está acontecendo, está sendo trazida com a reforma trabalhista. Tá? Em relação também à questão do término do contrato de trabalho, o trabalhador deixa de ter a assistência do sindicato no momento da rescisão de sua homologação, na homologação da sua rescisão. Ou seja, toda vez que o trabalhador é dispensado, ele, com mais de 1 ano na empresa, ele vai se dirigir ao sindicato, vai ser agendado um dia, um horário, para que ele vá lá e o sindicato confira efetivamente se aquelas verbas que estão sendo pagas estão corretas, se os depósitos foram feitos e tudo mais. Com a reforma, isso será alterado. Não haverá mais a participação do sindicato e realmente será feito direto com a empresa, baixa na carteira e o pagamento. Então, esse é mais um ponto também que eu vejo como ponto negativo. Requer presença de advogado dentro da empresa para fazer essa homologação? Não, a empresa vai fazer juntamente com o seu funcionário. Então, uma pessoa da empresa, do RH... Como ela faria com menos de 1 ano? Com menos de 1 ano, da mesma forma que será nesse ponto também. Mas se tiver algum problema nessa rescisão, ele fica mantido o direito dele de recorrer à justiça ou não? Sim, existem algumas questões na reforma trabalhista que fica restrito o acesso de determinados empregados à justiça. Tá? Então, assim, o empregado que ganha até 2 vezes o valor, teto máximo do benefício hoje, que dá mais ou menos R$11 mil, quem ganhar mais, vai fazer o seu acordo individual e vai ter uma cláusula de arbitragem. Tá? Os outros trabalhadores poderão recorrer à justiça. Mas também, em relação a esse acesso à justiça, tem uma outra questão que merece ser pontuada. Atualmente, o trabalhador, ele tem a isenção de custos, ele não paga, ele tem gratuidade de justiças para acessar a justiça. Porém, com a reforma, o trabalhador terá que comprovar alguns requisitos, ele vai ter que apresentar. Antes era uma mera declaração de hipossuficiência, agora não. Agora o trabalhador ele precisa comprovar que ele ganha até 30% do salário de benefício. Então isso aí é uma coisa que, no meu entender, está impedindo o trabalhador, não é impedindo, restringindo o acesso. Será que isso não propõe uma relação mais adulta desse trabalhador com o sistema como um todo? Porque muitas vezes, muita gente pede a gratuidade de justiça sem necessariamente necessitar dessa gratuidade, né? Então, será que isso não estabelece uma relação mais responsável, eu diria assim, com esse sistema? Eu acredito. A lei é justamente nesse sentido, de trazer uma maturidade maior para o empregado.
entendeu? Dele ter mais de comprometimento e responsabilidade em relação aos seus direitos. Eu acredito assim, no caso que a doutora falou sobre o 30 minutos do auxílio, da refeição, né? Intervalo. Quem não prefere tirar 30 minutos e sair mais cedo? Todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que não fale, que tenha filho pequeno em casa, com o trânsito que tem hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, que não prefira comer em 30 minutos até na frente do computador para sair mais cedo. E, assim, os estudos mostram que para a saúde do trabalhador isso não é favorável. Esses estudos são antigos. Hoje, a realidade todo mundo, a maior parte das pessoas, preferem comer em 30 minutos e sair mais cedo. Então, por que não dar o direito do empregado negociar isso com o patrão? Eu acho que você não tira o direito dele, ele pode usufruir de 1 hora se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele preferir comer em 30 minutos, a lei passa a dar esse direito para ele. Eu acho que a lei acaba restringindo a vontade do empregado indiretamente. Hoje ele não pode exercer ele isso, não né? pode. Quer dizer, é direito dele sob ter pena uma do hora. empregador pagar a hora. E a questão do sindicato. Eu acredito que a falta a ausência de presença do sindicato na homologação vai trazer um procedimento mais célere. Normalmente, hoje, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a doutora sabe, eu advogo para a empresa, a gente consegue homologar no sindicato uma rescisão para daqui a 3 meses. E infelizmente, o trabalhador precisa daquele documento homologado para dar entrada no seu fundo de garantia, no seu seguro-desemprego. E foi exatamente o que você falou. A justiça está ali para pontuar o que está errado. E nada impede de uma homologação ser feita errado. O sindicato não vai impedir de ser homologado, ele vai pontuar atrás do documento, faz a ressalva, vai fazer a ressalva e o trabalhador, infelizmente, terá que ir para a justiça para cobrar. E por que não fazer isso diretamente na empresa e acelerar o procedimento? Eu acho que isso é muito proveitoso e vai desafogar um pouco o sindicato nessa questão da homologação, que chega a demorar 2, 3 meses, dependendo do sindicato, a uma homologação hoje. Agora, com relação a um outro aspecto também que eu vejo como ponto negativo, se refere à quitação anual junto ao Sindicato dos Direitos Trabalhistas do período. Como é que funciona hoje na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho? O trabalhador, ele tem até 2 anos para requerer algum direito do seu contrato de trabalho extinto dos últimos 5 anos. Isso. Então, esse alcance se daria até os últimos 5 anos. Então, você poderia reclamar o trabalhador de férias, 13º, enfim, parcelas dentro do contrato de trabalho, na Justiça do Trabalho, respeitada a prescrição de 5 anos. Com a reforma, isso vai ser alterado. E o que vai acontecer? Todo ano, o trabalhador vai junto com o seu empregador, junto ao sindicato, dar quitação àquelas verbas daquele ano. No meu ponto de vista, como que se comprova pagamento de alguma verba? Através de documentos. Não haveria necessidade de levar perante ao sindicato uma questão que pode ser meramente documental, comprovada na justiça. Tanto é quando eu trabalho para reclamadas, então eu apresento a documentação dando quitação daquela verba que está sendo pleiteada. Então é minha forma de apresentar que eu paguei. Não seria necessário, no meu ponto de vista, levar todo o final de ano, levar o trabalhador no sindicato para dar quitação. Porque aí, em termos práticos, o que vai acontecer? O trabalhador, quando demitido, ele só vai poder reclamar os últimos meses. Porque o outro ano já, vamos dizer que ele foi mandado embora em novembro. Ele vai ter a possibilidade de reclamar os últimos 11 meses. Então, eu acho que traz efetivamente um prejuízo, porque ele não vai poder questionar perante a justiça aquela verba, porque ele deu quitação. Eu fico pensando que esse aspecto, ele realmente tem prós e contras, né? É uma burocracia que se coloca aí anualmente que pode ser meio complicada de implementar. Por outro lado, eu acho que isso vai permitir um acompanhamento mais preciso dessas questões, né, de direitos e deveres, que eles ficando comprovados ali, eles poderão talvez ser resolvidos anualmente, não ficar uma pendência, porque hoje a gente sabe que questões trabalhistas são as questões que podem mais pesar dentro de um
orçamento empresarial, né? E de repente há questões que são requeridas lá na frente que poderiam ter sido solucionadas com um olhar mais pontual e mais próximo. Então, é um movimento que efetivamente me parece que tem prós e contras, mas traz uma burocracia pesada, anual. Realmente traz uma questão assim de estar todo ano levando seu empregado para dar quitação a direitos trabalhistas, não me parece a melhor forma de administrar, porque o bom empregador, ele não vai ter problema com relação a nada disso, ele vai cumprir a lei e pronto. Acontece que hoje em dia a Justiça do Trabalho está cheia de processos de verbas rescisórias. O que são verbas rescisórias? É aquela verba que são devidas, as verbas que são devidas, em razão da extinção do contrato de trabalho. Então, o que mais infla hoje os processos são essas questões. Então, eu acho que seria um retrocesso nesse sentido. Mas pode também ser um processo, alguma coisa que vai ajudar a minimizar esse volume de processos trabalhistas. 3 milhões anual entram na Justiça do Trabalho. E que quanto tempo ficam lá rodando? Me parece que com essa questão de processo trabalhista também tem um limite, né? Agora, é um tempo em que o processo tem que ser julgado, né? Que 8 anos? Alguma coisa assim, que se ele não for julgado nesse tempo, ele caduca? Não, existe uma outra questão. Execução. Outra coisa. A reforma trouxe um artigo que fala sobre a prescrição intermitente. Se o autor não consegue executar e não movimenta o processo, deixa o processo lá abandonado, o dia que a empresa apareceu, a gente conseguiu algum recurso, a gente continua. Isso acabou. Se o autor não der continuidade, não dá meios para prosseguir na execução, o juiz pode declarar a prescrição intermitente ou declarar a renúncia ao direito, né, de executado, da execução, direito do crédito. No que se refere a essa questão da prescrição intercorrente, né? No meio do processo, assim, eu discordo, né, do ponto de vista da doutora, porque hoje, nesse sentido, em relação... Atualmente é de ofício, ou seja, o juiz ele pode impulsionar o feito, né? E com a reforma trabalhista, esse crédito alimentar que foi obtido perante a Justiça do Trabalho não será mais executado de ofício. O que isso quer dizer na prática? O reclamante, o autor daquela ação, no caso, terá que dar andamento e localizar a empresa. Porém, existe uma grande dificuldade hoje de localizar empresas. Então, eu que trabalho muito com reclamantes, com autores de ação, a gente consegue obter o êxito na sentença, conseguimos ganhar os créditos, que são alimentares, ressalte, porém não conseguimos recebê-los. E imagine que dentro de 2 anos a gente não consiga obter esse crédito. Será perdido o direito. Então, fizemos um bom trabalho, conseguimos a sentença, mas não vamos conseguir localizar a empresa, prescrição. E aí complica um pouco também para o trabalhador nesse item, assim. Tem um lado bom e tem um lado também. Eu preciso ir para o intervalo, né? Estourei meu tempo, preciso ir para o intervalo. A gente volta já. Queria tocar com vocês também num tema que parece polêmico, que é a questão do chamado acordo, né, em momentos de demissão. As pessoas, hoje é ilegal, não existe acordo de demissão, né? Ou você demite ou o funcionário pede demissão. Mas essa nova legislação, ela traz essa possibilidade efetiva do acordo. Eu acho que isso tem complicado um pouquinho a cabeça do pessoal. Eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho também esse item, tá bom? Mas vamos para o intervalo. Ok. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, hoje aqui a gente está tirando dúvidas e buscando esclarecer sobre essa questão da nova reforma trabalhista, muito polêmica. Se por um lado a gente entende a necessidade de revisão na legislação trabalhista, uma legislação dura que não permite negociações, a proposta de uma nova reforma que agora ela exatamente vem trazer essa possibilidade de negociação entre as partes, flexibilizando processos de trabalho, que muitos deles requeridos por trabalhadores, e muitas vezes a gente fica nessa dúvida, né? Até onde ela efetivamente beneficia, até onde ela efetivamente prejudica. Especialistas servem para isso, para colocar suas opiniões e ajudar a gente na nossa reflexão, ajudar você a formar opinião sobre o que está vindo por aí, né? Como é que fica então essa questão
do acordo, né? Muitas vezes o desempregado, tem muito trabalhador que acha que fazer acordo, inclusive na saída de um trabalho, é um processo legal. Muitas vezes, né, eles chegam pedindo, dá para fazer um acordo, como se isso fosse uma possibilidade real. Só que isso é ilegal hoje. As empresas que fazem, elas estão aí burlando a lei, né, porque a lei não permite acordo. Na nova legislação, parece que permite. Como é que é essa história? O acordo passa a autonomia da vontade, né? A lei veio buscar isso. E acaba com aquela coisa do empregado não está mais satisfeito, eu não quero mais trabalhar aqui, mas eu não quero pedir demissão porque eu não quero perder os meus direitos e, ao mesmo tempo, o empregador não manda embora justamente pelo custo que isso vai gerar a ele. E aí dá a possibilidade deles sentarem e chegarem a um denominador comum. Olha, eu não quero mais, você também não, mas vamos ser amigos, vamos fazer um acordo, coisa que já acontece hoje em relação aos 40%, né? E ele só veio implementando a prática, exatamente. A lei, a prática sobrepôs a lei. Então, a meu ver, é bem justo isso, porque você também pode não fazer. Eu não quero acordo, eu quero meus direitos e pronto. Entendeu? Não é uma coisa que será obrigatório. Você pode fazer o acordo, você pode sair, como eu diria, de uma forma legal com a empresa. Olha, eu abro mão de um pouco, você abre mão de um pouco, e a gente termina aqui de boa. Eu tenho uma questão com relação a essa proposta de acordo, porque, na minha opinião, ela talvez não mude muito da realidade atual. Exatamente. Por um aspecto. Eu acho que na possibilidade de acordo deveria ser estabelecido que a empresa não tem que pagar multa. E ele pode levantar o fundo de garantia, porque isso seria, digamos assim, talvez o mais justo da história, porque eu receio que acabe se mantendo o status quo, que hoje o empregador faz acordo, aí acaba dizendo assim, tá bom, eu fiz o acordo, mas tu me devolve a multa do fundo. Não é? É isso que acontece. Integral. Aí, agora na nova legislação vai dizer 50-50, tá bom. Você sai agora, nem eu te pago a multa toda, né? A gente vai dividir isso aqui. Quanto é? Qual é o valor? 80% do fundo de garantia dos depósitos existentes e 50% do aviso prévio. Aí poderia entrar assim, tal medida provisória. Exatamente. Para regulamentar. Mas que garantisse, leva o aviso, leva o seu fundo de garantia, mas a multa aqui ela é anulada e aí ninguém está tirando nada de ninguém, fica tudo certo, né? Eu tenho receio que essa nova proposta ela vá manter situações de escamoteamento aí. Na verdade, o fundo, ele tem mexer com o fundo de garantia é muito problemático, né? Eu entendo que o governo tenta a toda forma não liberar 100%, porque os 20% que ficam lá, para ele é bem proveitoso. E eu, pensando por esse lado, eu acredito que realmente continuará tendo as tramóias embaixo dos panos, mas o aviso prévio, eu acredito que 50% para cada um seria justo. Você quer sair, mas eu não quero te mandar embora, então 50% para cada um. Outro aspecto que vocês estavam levantando aí das maiores encrencas, né, dessa nova lei. A gente estava falando de a remuneração? Remuneração. O que é? Qual é a encrenca? Nesse ponto, atualmente, como que funciona? Prêmios, outras parcelas integram dinheiro, diárias, integram a remuneração do empregado. O que quer dizer isso? Eu sou contratada para ganhar R$1.000 numa empresa, sendo que de prêmio eu ganho R$300, R$500 de diária, enfim. A minha remuneração e a minha contribuição previdenciária hoje será sobre o valor total, salário, prêmios, diárias, enfim, todas essas parcelas. Porém, com a reforma, o trabalhador ele vai ter seus recolhimentos, seu fundo de garantia, suas férias, 13º, calculados em cima apenas do salário, R$1.000. Então, por exemplo, se eu ganhar R$5.000, colocando todas as minhas parcelas, hoje, R$5.000 será a base de cálculo para tudo, inclusive para a contribuição previdenciária, que vai garantir ao trabalhador uma aposentadoria futura ou um benefício. Atualmente, ele conseguiria
alguma coisa equivalente ao que ele recebia. Porém, com a reforma, o trabalhador não vai receber sobre o valor total, e sim sobre o valor do salário base. E vai causar prejuízos até mesmo na hora dele se aposentar, porque a base de cálculo dele será sobre aquilo do salário base. Não integrará mais, então é um prejuízo efetivo. Eu acredito que realmente vai causar um grande impacto social essa questão, porque vai afetar inclusive nos benefícios sociais do trabalhador. Verdade. A meu ver, a forma como a lei prevê hoje desestimula a empresa fornecer um prêmio, a empresa enviar um empregado para uma viagem. Ele prefere contratar alguém na localidade para fazer do que enviar o empregado dele para fazer o trabalho em outro lugar, para não ter que pagar justamente a diária, ou dar uma premiação. Eu acho que a alimentação é um ponto muito forte, que eu escuto muitos dizer que não dão vale transporte porque justamente tem medo dessa integração e tudo. Eu acho que isso vai estimular que o empregador dê esses benefícios e o próprio empregado passe a buscar, a ser melhor para conseguir o prêmio, o bônus, a viagem. Eu acho que veio para incentivar. É muito claro que a nova legislação, ela impõe uma nova mentalidade a trabalhadores e empregadores, né? Uma nova mentalidade de contribuições, porque, por exemplo, tá bom, o empregador não vai recolher, mas se esse empregado quiser recolher, complementar, né, os valores de recolhimento de INSS para formar um valor de aposentadoria maior, ele é livre para fazer, ele vai poder fazer isso. Mas... Claro. Atualmente, como que acontece? Essa responsabilidade, essa obrigação tributária é da empresa e não do trabalhador. Por isso que eu pontuo que é um prejuízo. Porque atualmente é a empresa que vai recolher 20%, enfim, tem toda a legislação previdenciária a respeito. Mas a obrigação tributária é empresária, não seria do trabalhador nesse momento. Do trabalhador seria só mesmo a parte dele, que é a parte que ele vai ser descontado do salário. Tá? Mas essa obrigação aí realmente traz esse ponto negativo. É a obrigação da empresa, e quando se é a obrigação da empresa, ela vai fazer, ele não tem direito de dizer não quero. Tem que ser recolhido. Agora ele tem direito de dizer tá bom, eu quero. Fazer por fora. Ele vai dizer, agora ele ganha o direito de dizer eu quero. Então isso aqui, eu não vou recolher tudo que eu teria que recolher, eu vou recolher a metade. É realmente um jogo aí de responsabilidade, que fica mais fácil para o trabalhador, ou mais seguro para o trabalhador, quando é a empresa que tem a responsabilidade de fazer, porque vai ser feito e ele já não conta com aquilo. Mas, de fato, é um novo jogo, né? Um novo jogo. Mais um ponto ainda, o meu tempo está acabando, mas mais um ponto. Vamos para a jornada? Jornada? Entra também na jornada, né? Essa é bem importante, então, né? vamos, jornada. Eu acho super benéfica. Que, olha, vou dar um exemplo prático. Lá em casa, por exemplo, eu adoraria implementar isso. Meu marido trabalha 12 horas, folgar um dia, eu trabalhar 12 horas e folgar um dia. Nós temos 2 bebês, a gente ia adequar o nosso tempo para essa realidade, de poder cada dia estar com as crianças, né? Eu acho que vem para dar autonomia. Não vai ser assim. Quem não quiser vai trabalhar 8 horas, 44 semanal, 220 mensal, mas dá a possibilidade do empregador fazer a chamada autonomia da vontade, né? Olha, tem como, eu posso trabalhar um pouco mais e folgar amanhã, e eu acho que traz tudo de bom, né? A nossa realidade, nossa economia agora é voltada pro prestação de serviço, o varejo em si, não mais só a indústria que precisava cumprir um horário, tinha que estar lá às 7 horas da manhã na empresa. Eu acho que é bem adequada a nossa nova realidade econômica mundial, não só brasileira. Porque nesse formato, quer dizer, a jornada mensal, por exemplo, as 220 ou 180 horas, a jornada mensal de trabalho, essa é imexível, ela não pode ser alterada. Teoricamente, a jornada mensal não vai ser a mesma jornada. Ele pode trabalhar mais num dia, mais num dia, menos no outro, mas vai ter que cumprir a jornada final. Em relação ao horário que foi colocado aqui da escala de 12 por 36, eu vejo como um ponto negativo. Por exemplo, o empregado que quer cursar uma faculdade, que quer fazer um curso, ele não vai conseguir tempo de fazê-lo
todos os dias da semana, porque tem um dia na semana que ele vai trabalhar de 7 às 7. E geralmente esses cursos, essas coisas, não estão disponíveis nesse horário, sempre um horário antes. Tem a questão da ida, do deslocamento. Enfim, não é para mim, essa jornada de 12 por 36, hoje, na lei vigente, é específica para alguns tipos de trabalhadores. Porém, com a reforma, será aberto para todos os trabalhadores. Mas assim, é sujeito à negociação, não é imposição. Sujeito à negociação. Quer dizer, esse funcionário ele pode trabalhar às 12 horas, mas ele pode dizer, não para mim não dá. Quer dizer, pressupõe que existe essa negociação. Mas essa questão do trabalhador negociar realmente está prejudicada desde o início da minha fala, porque com um país tanto desemprego, ele não vai conseguir negociar. Mas eu acho que, independente da reforma, essa negociação sempre será prejudicada. Perfeito. Eu já preciso de novo ir para o intervalo e eu volto e a gente vai para conclusões finais. E nessas conclusões finais eu queria ouvir de vocês, o Brasil, que eu acho que é o seu grande ponto, né, essa questão toda, está preparado para mudar para essa nova lógica da reforma trabalhista? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Não tem jeito, né? Sempre que a gente fala sobre esse tema, a gente vai precisar de 3, 4 programas para poder conseguir abranger todos os aspectos necessários para uma discussão. Mas isso é que é legal, mas eu acho que é um conceitual importante do que vocês estão trazendo aqui. E para fechar o nosso programa de hoje, o Brasil está preparado para essa nova lógica da reforma trabalhista, negociar, respeitar direitos individuais? Bem, no meu entendimento, eu acredito que não está totalmente preparado, porque uma coisa é a gente falar, Rio de Janeiro, São Paulo, são grandes centros urbanos, as pessoas estão mais preparadas, têm mais instrução, conhecedores dos seus direitos, porém, aqueles trabalhadores que estão lá, enfim, em locais bem afastados e que não têm essa proteção, que não conhecem seus direitos. Então, eu não sei se seria bom, nesse momento, deveria ter mais uma discussão. Aquele primeiro ponto que eu falei, deveria ter sido discutido mais com a sociedade, para colocar em prática esse tipo de alteração tão forte, porque nesse programa nós não conseguimos falar sobre todos os aspectos, são muitos, foram mais de 100 artigos alterados, enfim, mas assim, eu acredito que não seria esse o momento, as pessoas não estão preparadas, nós aqui estamos num centro urbano, e os lugares afastados? Essa é a minha reflexão que eu deixo. Eu acredito que tem uma máxima que a Angela Merkel solta umas frases maravilhosas, né? E ela disse uma determinada vez, eu não me recordo onde eu li, que se existe o paraíso fiscal é porque existe o inferno fiscal. E o Brasil vive esse inferno fiscal. E eu acho que é o momento, a gente precisa combater os nossos infernos. E o trabalhista é um ponto. Chegou a hora, o Brasil precisa mudar. A gente há 50 anos não evolui. Então a gente precisa mudar, é a hora do empregado começar a participar dos seus direitos, saber do que ele precisa. É o momento da mudança, não tem mais como adiar. E eu acho que a gente vem com tudo, acho que tudo é uma questão de adaptação. O judiciário está ligado, o judiciário está vendo a reforma, vai interferir quando necessário. É um momento de mudança. Eu agradeço demais a presença e participação de vocês aqui, a possibilidade da nossa conversa e a minha opinião também de que, de fato, o Brasil precisa mudar. O brasileiro precisa, mais do que nunca, mudar no sentido de aprender a requerer os seus direitos. Concordo com você das divergências e das limitações que a gente tem em Brasil afora, né? O bom empregador, ele continuará sendo um bom empregador, o mau empregador, ele continuará sendo um mau empregador. E o que vai fazer diferença é que nós, povo, mudemos a nossa mentalidade, né? E passemos a requerer, ser mais atentos com os nossos políticos, com os nossos direitos, para poder transformar esse Brasil. É isso que vai fazer uma reforma trabalhista ser completamente efetiva e que os pontos negativos dela, que foram também muito bem apresentados, eles possam se tornar em pontos positivos e não usurpar direitos dos trabalhadores, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada a você, muitíssimo obrigada a você também que está em casa, participou conosco no programa de hoje e a gente encerra o programa agradecendo a sua participação. Paz. Mude, tente mudar. Cabeça pra